Olá pessoal, boa tarde a todos. Continuando então o nosso bate-papo, hoje nós vamos falar sobre a noite dos discos voadores. Dessas duas palestras que nós fizemos hoje, essa aqui é a mais contundente. Tá? Tudo acontece na década de 80. Vocês lembram que era o pico? A década de 80, 70, 80, estava no pico das aparições dos UFOs. Mas o Brasil nunca teve um caso como esse. Tá? Então, foi uma noite em que os OVNIs resolveram invadir o espaço aéreo da região sul. Inclusive, até caças do Uruguai perseguiram esses objetos também. Então, 19 de maio de 1986, representa um marco na aviação e na ufologia brasileira. Há 35 anos aproximadamente, acontecia o que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Por que Noite Oficial dos OVNIs? Porque quando a gente fala de disco voador, ninguém acredita na gente, né? Ah, eu vi um disco voador, não dá risada na sua cara. Seu colega, você tá louco, fumou maconha, não, né? Vai lá em São Tomé para ver disco voador, só tem maconheiro lá em São Tomé, né? Cacete do caralho, né? Doido de pedra, ou seja, louco de brisa. Tomou chá de cogumelo. Aí vê até... você está entendendo? Mas quando é algo que autoridades militares, a Força Aérea, detecção por radar, tal, a coisa muda de figura. Então, por isso que, pela primeira vez no Brasil, nós tivemos um evento muito contundente, envolvendo a Força Aérea, oficiais, e envolvendo o ex-ministro da Aeronáutica, Osiris Silva. Na época, Osiris Silva estava pilotando um avião pequeno porte, e estava vindo parece que para São Paulo. E o controlador de voo de São José dos Campos falou para ele, olha, você está na posição certa que tem um ponto no radar, aqui uma luz assim. E Osiris Silva pegou o aviãozinho dele, mudou, foi em direção à luz, e depois ele deu a declaração que realmente os objetos eram reais, que ele viu o objeto, que ele perseguiu o objeto com o aviãozinho dele. Pô, para um ex-ministro da Aeronáutica falar isso é tudo oficial. E a ponto de... Então, a coisa aconteceu o seguinte, começou... Rio de Janeiro, envolveu Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Paraná. Esses 4 estados. Uma esquadrilha de objetos luminosos começou a dar ponto no radar. Certo? E não era nenhum voo registrado. Porque não sei se vocês sabem, o Sindacta, lá em Brasília, funciona assim. Vamos supor que você tem um avião particular até. Eu quero fazer amanhã eu quero pegar um voo, quero ir para Brasília, com o meu avião particular. Você está pensando que você chega lá no aeroporto, pega o seu avião e vai embora? Mas de jeito nenhum. Se você não tiver um plano de voo aprovado pela ANAC, você não sai do chão, você não levanta do chão. O controlador de voo fala, você não tem autorização para voar. Né? Entendeu? Então, todos os voos no espaço aéreo brasileiro têm um registro, a hora que você saiu do aeroporto, que é o aeroporto que deu autorização para você sair, a rota que foi programada para você não pode sair dela, porque existem estradas nos céus, para não haver choque, bater, você tem que obedecer aquela regra. Certo? E os aviões têm uma tecnologia moderna, hoje chamada transponder. Você sabe o que é um transponder? Transponder é um negócio assim, o equipamento ele fica emitindo um sinal de rádio e na tela do radar lá aparece todos os seus dados. O número do seu avião, o modelo do seu avião, a hora que você levantou o voo, a que ponto você está na trajetória. É uma comunicação entre o avião e o radar. Entendeu? Então, ele vai dando esses são os dados do transponder. Então você sabe quem está pilotando, até quem está pilotando já está ali, todo registrado ali. Você só botar a tela do avião, você bota a setinha em cima,
né? Já abre todas aquela mini, já aquela outra Windows com todo o nome do avião, dado do avião, que onde você saiu, que hora, tal, quem está pilotando. Então o transponder dá tudo, esses dados, né? Então os transponders são ligados. Então todo avião, né? Aí de repente aparecem uns pontos grandes no radar, grandes, voando a velocidades incríveis. Aí você bota o transponder e não dá nada. Nada, nada. Então, se torna um OVNI. Um objeto voador não identificado. Então, toda vez que nós temos um objeto voador não identificado no radar, há um procedimento. O procedimento é esse. Por favor, o objeto, o cara pega a frequência de rádio aberta, né, e fala, olha, por favor, identifique-se, né? E tem 3 chamados, você tem que dar 3 chamados. Se você não for atendido, invasão de espaço aéreo, você não tem autorização para voar. E quando você pode ser traficante de droga, certo? Aviões, né, que saem de traficante de droga e tal, Força Aérea vai atrás. Você não tem autorização de voo, você não pode voar. E aí os caças levantam voo. Os caças mais próximos daquele ponto de radar levantam voo. Então, na época, nós tínhamos a base de Pirassununga, aqui, ó, que tem F5, a base de Santa Cruz e a base de Goiás, lá, de Brasília. Tá? Então, dependendo da hora, ficou horas isso aí. Isso aí demorou mais de 6 horas esse negócio aí. Não foi assim 10 minutos. Os objetos não saíam do céu voando. E, pelo cálculo de radar, esse OVNI detectado no radar tinha... Você sabe praticamente o tamanho que tinha esse objeto? Detectado no radar? Essas naves operacionais? Ai, ai. Esses objetos, eles variavam de altitude de 1,5 quilômetros até 12 quilômetros de altura. Em termos do solo, da altura do solo, tá? Esses objetos, 100 metros, eles tinham aproximadamente 100 metros de diâmetro. Nenhum avião é maior do que esse objeto na Terra. Os Boeings, que o maior Boeing não tem esse tamanho. Então, já por isso, já era estranho. E tinha um detalhe muito engraçado. A alta velocidade, eles passavam de Mark 3, Mark 4, certo? E aquilo que vocês viram aquele dia, ele andava em zigue-zague. Esses objetos faziam o seguinte, ó. Cada zigue-zague desse é Mark 4, nenhum ser humano suporta. E objeto grande, de massa grande, detectando no radar. E os pilotos conversando. Aí o que eles faziam? Primeiro eles acionaram pilotos comerciais que estavam na rota. Inclusive, olha que interessante, tinha um avião comercial vindo da Varig, vindo do Recife, para São Paulo. E dentro desse avião estava um bispo. Não o Bispo Macedo. Da Igreja Católica. Como é que chama ele, ó? O Dom Agnello Rosa. Elder. Dom Elder Costa. Dom Elder. Dom Elder Câmara. Ele estava lá. E ele viu. Porque o piloto do avião falou, olhem para a direita que nós estamos sendo seguidos por objetos. E todo mundo foi lá olhar que nem doido para ver o OVNI. Todo mundo viu. Aí quando foram entrevistados, não, eu não vi nada. Não. É um corno do cacete, né? Ah, não viu. Só não vê quem não quer. Tem que ser muito corno para não ver. Depois ter que explicar, né? O duro é ter que explicar para os fiéis do que é que ele viu. Isso é que é pior. Então, aí, quando a coisa começou a ficar feia mesmo, aí eles operaram, aí dispararam os caças. Saiu base de Santa Cruz, saiu 2 F5, saiu Mirage,
saiu aqui de Pirassununga, saiu de Brasília e foi atrás dos aviões. Aí os pilotos, eles ficavam conversando, piloto e base, piloto e sindacta, né? Piloto e sindacta fica conversando. Que você estou aproximando do objeto aqui, estou vendo uma luz estranha. Mas, aí eles achavam estranho que quanto mais eles aceleravam para chegar, mais o objeto ia embora. Se afastava a alta velocidade. Eles não conseguiam chegar perto. Vocês têm que entender que os UFOs sabem de tudo, eles têm tecnologia de sensor, né? Eles sabem o que o piloto está pensando. O cara que está sentado no UFO lá, os controladores, ele sabe o que o piloto está pensando. Ele pega a conversa do piloto também. Então ele sabe a hora que o piloto está se aproximando, ele dá uma aceleradinha para encher o saco. Põe baixo eu vou, levanta eu vou. E os caças tentam perseguir. Só que os nossos caças são primitivos, né? Os deles, velocidade Mach 3, Mach 4. Né? Eu quero que vocês entendam o que é. Quando você aumenta demais, você tem uma aceleração. Né? Você quer ver? O corpo humano não suporta mais que tanto G de aceleração. Eu vou explicar para vocês por quê. O astronauta, todo astronauta, quando o foguete vai ser lançado para o espaço, eles são obrigados, eles são lançados deitados. A cadeira dele é assim, ó. Por quê? Porque se ele ficar em pé, a aceleração é tão grande quando ele está subindo que o sangue desce da cabeça, desce para o pé e desmaia. É claro que desmaia rapidinho. Então, os caras têm que ficar numa posição certa por lançamento. E aí vai ser feita aquela aceleração. Aí nessa posição o sangue não sai da cabeça, ele não desmaia. Mas existe uma quantidade de G que ele suporta. E eles são treinados naqueles... Sabe aquela centrifugadora? Aquelas máquinas que ficam girando assim, o cara fica lá dentro. Ele vai aumentando a velocidade, que aumenta o G para ver até quanto organismo aquele astronauta aguenta. Se for um cara que não aguenta muito G, já sai do programa espacial. Não pode ser piloto. 9G, né? É, tempo curto. Porque o avião, mesmo esses caças, quando eles dão uma mergulho, eles vão sair do mergulho, nessa parte de baixo do mergulho o G é muito grande. Chega a G máximo. E às vezes chega a 3G, 4G. E o piloto pode perder a consciência. Pode desmaiar. Aí dá uma merda, né? Como que ele vai controlar o avião desmaiado? Não sabe quanto tempo depois ele vai demorar para voltar. Pode meter o avião lá embaixo. Então, por isso que os pilotos têm que ser treinados, tem que ter bastante educação física. Esses pilotos de caça, as manobras são muito bruscas, né? Eles sofrem oscilações da massa corpórea muito grande. Aí, quando o UFO faz zigue-zague, aí os caras falam, não pode ser nada que a gente conhece. Nenhum ser humano suportaria essa manobra, porque o G ali seria intenso.